ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, tudo bem? Começa hoje a segunda temporada do programa ABC Marketing Saúde e agora pela Vesa TV. Toda semana traremos profissionais da área de comunicação, marketing e gestão de empresas que atuam neste mercado tão importante para o Brasil, que é o mercado da saúde. Isso mesmo. Além disso, de abordarmos temas importantes a cada semana, traremos as notícias do mercado, quadros com os nossos colunistas. Eu, Luciano Bonetti, com grandes convidados e também com a sua participação, podendo enviar seus comentários e sugestões de pauta pra gente. Bom, a gente estreia essa segunda temporada falando de um tema muito importante: SEO em saúde. Como funciona, o que é, quais são os benefícios, principalmente para você que trabalha em uma agência de comunicação que atende empresas da área da saúde, ou você que trabalha em empresas que são contratantes deste serviço e que precisa trabalhar com este item, esta funcionalidade, esta ferramenta tão importante. Bom, vamos então para a entrevista da semana? SEO em saúde. Como funciona? Quais os benefícios? Nosso objetivo é trazer uma visão clara e objetiva sobre como funciona o processo de SEO, bem como seus benefícios como estratégia de marketing em instituições de saúde. E para falar sobre esse tema, temos a honra aqui de receber o Rafael Sapka, fundador e CEO da Aurum Company. O Rafael, que começou sua jornada acadêmica no jornalismo, mas foi no marketing digital que conquistou seu coração. Embalado por certificações prestigiosas da Rock Content e da norte-americana HubSpot Academy, tornou-se especialista em SEO e marketing de conteúdo, dedicando-se a transformar o cenário digital. Em 2018, com coragem e espírito empreendedor, fundou a Aurum Company, uma plataforma onde estratégia e paixão se unem para impulsionar e otimizar a presença digital de empresas pelo Brasil. O Rafael está lá em Santa Cruz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é isso, Rafa? Tudo bom? Seja bem-vindo. Isso, Luciano. Bom dia. Bom dia, Luciano. Gratidão pelo convite, né, pela oportunidade para as empresas da área da saúde. Muito legal, Rafa. E tá frio aí no sul, não? Bastante. Agora não tá tanto, tá 20 graus, mas assim, alguns dias atrás chegou a 0, né, -1. Aqui em São Paulo tá frio, viu, Rafa? Mas também estamos aí na época do inverno. Rafa, para a gente começar o nosso papo, antes de a gente entrar nas perguntas mais técnicas, até para quem está assistindo a gente, o que a gente poderia dizer do conceito de SEO? O que é o SEO? Falando brevemente aí sobre o conceito. O conceito de SEO, a sigla em si, em inglês, Search Engine Optimization, otimização para motores de pesquisa. Basicamente é o modo como a gente trabalha para deixar as empresas, os sites relevantes nas plataformas de pesquisa. O ranqueamento orgânico, né? O ranqueamento não pago. Muitas empresas falam hoje em Google Ads, em ranqueamento pago, mas elas esquecem que elas podem estar presentes nas páginas do Google de forma orgânica. Quando a gente fala disso, até um ponto importante que você colocou, porque hoje se fala muito no tráfego pago, né? A preocupação de que você só consegue ter uma presença digital efetiva com o tráfego pago. Independente disso, o SEO precisa e deve continuar sendo trabalhado, né? Com certeza. O SEO, ele é um dos pilares fundamentais, se não o maior, do marketing digital. Porque o tráfego pago, assim, ele é muito importante, ele não deve ser subestimado e nem excluído com uma boa estratégia de SEO. Só que ele deve ser algo complementar. A empresa ela deve estar presente no Google, nos motores de busca, de forma orgânica, porque isso granjeia autoridade de marca para a empresa. Muito dos cliques, do tráfego que as empresas recebem é de forma orgânica. Quando a gente faz uma pesquisa, uma busca na internet por alguma coisa que a gente precisa comprar ou precisa de um serviço,
a gente confia muito mais naqueles links que estão orgânicos do que dos links que estão patrocinados. Porque o patrocinado, qualquer empresa pode ir lá, no Google Ads, por exemplo, pagar e estar visível no patrocinado. Mas no SEO, a empresa tem que ter um bom trabalho, uma boa autoridade, ela tem que estar fazendo algo melhor do que as outras. E isso é o que a gente vai falar daqui para frente. E como que essa otimização desses mecanismos de busca podem ajudar os negócios na saúde? Principalmente quando a gente fala em ter um destaque para aquele paciente que está, de repente, fazendo uma busca pela internet. Bom, o SEO, juntamente com o marketing de conteúdo, né? Já adiantando aqui que SEO e marketing de conteúdo são duas matérias distintas no marketing digital, mas são complementares, são estritamente necessárias uma à outra, né? O benefício para o paciente em si é que ele pode obter informações claras, precisas, diretamente de uma fonte confiável, né? E isso impacta diretamente na vida do paciente, de quem está pesquisando pelo serviço ou pela informação em si. Quando a gente fala dessas buscas, é até importante você falar sobre isso, porque hoje parece que o Google funciona meio como um médico, né? A gente faz ali um exame ou sabe de alguma coisa, já vai lá pesquisar no Google para saber o que Exatamente. é normal isso do paciente, e aí um cuidado de achar, às vezes, informações que não são, não vou dizer que não são verdadeiras, mas que podem confundir o paciente? Exatamente. Tanto é que o Google hoje, ele vê a área da saúde como o nicho de maior preocupação frente às informações falsas, né? O que a gente conhece por fake news, muitas vezes. Tanto é que existe um critério muito grande em cima disso que se chama Your Money, Your Life, né? Seu dinheiro, sua vida. Esse critério surgiu para colocar um filtro muito grande nas informações que são oferecidas nas páginas de pesquisa. Hoje, as empresas conseguem ranquear se elas conseguem oferecer informações claras, com fontes confiáveis, com a citação de estudos, muitas vezes, e principalmente com o autor na página. O autor apresentando o seu CRM, os seus dados pessoais. Isso são fatores de confiança, que a gente chama de EEAT, né? Expertise, autoridade e confiabilidade. Muito legal. Bom, vamos começar pensando aqui sobre dicas, né, para quem vai poder começar a trabalhar com isso. Quando a gente fala de SEO, um dos pontos são as tais palavras-chave. Até pegando assim para quem ainda é leigo, o Rafael vai explicar um pouco melhor sobre isso. Mas como que os profissionais em saúde podem usar essas palavras-chave para melhorar o ranking dos seus sites nesses resultados de busca? As palavras-chave, para começar, elas são essenciais para qualquer nicho, né? É por meio das palavras-chave que você chega na dúvida do seu público-alvo. Porque o SEO, ele visa sempre encontrar pessoas que estão pesquisando nos motores de busca, seja no Google, no Bing. E é por meio das palavras-chave que se encontra aquele público que está interessado no produto, serviço, na informação, enfim, né? Para a saúde, as palavras-chave são igualmente essenciais, visto que se você tem uma empresa da área da saúde, você tem que focar naquelas palavras-chave que as pessoas estão procurando relacionadas ao seu negócio. É isso que vai trazer o tráfego e é isso que vai trazer o público a conhecer o produto ou serviço dessa empresa, a marca e todo o seu ecossistema. Ô Rafa, quando a gente fala disso, aí existe uma relação entre a estratégia de inbound e de SEO, e principalmente falando sobre a produção de conteúdo, porque nesse conteúdo também onde estariam essas palavras-chave, por exemplo, em blogs, em publicações, é um pouco por aí? Sim. A produção de conteúdo é fundamental para empresas da área da saúde, justamente porque é esse conteúdo que vai responder e sanar as dúvidas dos pacientes e das pessoas que estão procurando por alguma informação. Tá? SEO também serve para que essas empresas possam ser localizadas de forma local, com o trabalho que a gente chama de SEO local, otimizando essas empresas
para que elas possam aparecer de forma orgânica no local em que a pessoa está procurando, né? Então, isso é muito importante, e o SEO ele é uma forma de inbound marketing, porque ele é uma forma de você trazer o público para dentro da sua empresa, do seu site, sem precisar anunciar nada especificamente, né? Você faz isso fornecendo informações para as pessoas, tornando essa empresa visível nas primeiras posições, nas primeiras páginas do Google, e assim você capta leads, capta pessoas altamente qualificadas para a empresa, beneficiando elas e beneficiando também a empresa que forneceu essas informações, porque essas pessoas podem vir a ser clientes, pacientes, né? E isso tudo está interligado em uma coisa só. Legal. E quais são as melhores práticas de SEO que as empresas da saúde devem seguir? Ou que elas devem fazer? Depois a gente vai falar por onde começar, mas quais seriam essas melhores práticas de SEO que essas empresas da saúde podem fazer? Bom, primeiro de tudo, ter um site bem otimizado, tanto para dispositivos móveis quanto para computadores, um site rápido, porque hoje o Google, um dos grandes fatores de ranqueamento do Google é a velocidade das páginas com que elas carregam, né? E isso é fundamental. Basicamente, as páginas têm que carregar hoje abaixo de 3 segundos para ter um bom ranqueamento, porque isso diminui a taxa de rejeição também de quem está visitando esse site. Segundo, a produção de conteúdo qualificado, conteúdo claro, conciso, que responde à dúvida do paciente, que responde à dúvida de quem está procurando por aquela informação, né? Uma boa pesquisa de palavras-chave para ver quais palavras-chave têm mais volume de tráfego, quais palavras-chave são mais pesquisadas, né? A criação de um blog para essas palavras-chave, porque o marketing de conteúdo nada mais é do que a ampliação do volume de palavras-chave que um site de uma empresa pode ter, certo? Quando você cria um blog, quando você cria conteúdo útil, você expande a presença da tua empresa online. Você consegue muito mais palavras-chave e dúvidas de pessoas para que elas possam entrar no seu site, não só pesquisando de forma direta o nome da empresa ou somente o nicho ou somente a área da saúde em si. Ô Rafa, sabe, essa semana eu tava com um probleminha de saúde e eu tinha tomado um medicamento e eu queria saber se eu podia tomar outro. Aí fui lá pro Google, né? É possível tomar medicamento A com medicamento B? E a primeira coisa que apareceu no Google para mim foram respostas de alguns médicos dentro de uma plataforma específica, onde tem ali diversos médicos, onde você pode ver a questão de consultas online. É importante também o médico participar dessas plataformas e responder ali algumas dúvidas, porque foram as 2 ou 3 primeiras links orgânicos que apareceram para mim, foram de médicos que estavam respondendo outros pacientes com a mesma dúvida em algumas plataformas aí de saúde. É um caminho também? Com certeza, Luciano, com certeza. A criação de um fórum diretamente ligado à empresa, muitas vezes, que responde à área, que responde às dúvidas daquela área, a resposta a perguntas diretamente dentro dos blogs, tudo isso aparece no Google. Tudo isso na hora que você pesquisa a tua dúvida, por exemplo, quantos gramas de paracetamol eu posso tomar por dia, né? Vamos supor que essa seja uma dúvida, eu venho aqui no Google agora e pesquiso. Provavelmente vai ter um blog respondendo a minha pergunta, ou vai ter um fórum com resposta de médicos e de outras pessoas qualificadas. E como eu disse antes, isso o Google cuida muito, porque ele quer saber se aquela pessoa que está respondendo é um médico, se aquele blog que foi escrito, ele foi escrito por um médico ou por alguém qualificado para dar aquela informação, porque a saúde ela é algo que está diretamente ligada à vida e à integridade da pessoa. Então, ela é algo que mais gera buscas também na internet. A saúde hoje, ela é responsável pela maior parte do tráfego quando a gente se refere a dúvidas que as pessoas têm na hora que elas vão na internet pesquisar, a maior parte desse tráfego é relacionado à saúde, problemas de saúde e afins,
Então, o Google tem muito cuidado ao fornecer essas informações e ao classificar essas informações que existem na internet, porque a gente sabe que hoje existem muitas informações falsas. Não, e é verdade. Imagina se diz que eu posso tomar um remédio que eu não podia, até ele teria um problema, né? Bom, a gente está chegando no final do primeiro bloco. Você viu que bacana, várias dicas legais aí para você. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta com o Rafael falando mais sobre SEO em saúde. A gente volta já. Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde, falando sobre SEO em saúde com Rafael Sapka, que é CEO e fundador da Aurum Company, está dando várias dicas legais para a gente. Rafa, estamos de volta e eu quero começar te fazendo uma pergunta também, como muito se fala quando a gente falou de produção de conteúdo, se fala muito em conteúdo rico, ou chamado material rico, né? Que tipo de informações a gente pode utilizar em materiais como esse e como isso pode melhorar o SEO de empresas que atuam na saúde? Bom, o material rico ele é um material que fornece informações baseadas e embasadas em estudos científicos que respondem às dúvidas comuns das pessoas que vão em busca dessa informação. Esse material ele não pode ser muito breve, ele não pode ser muito raso, ele tem que ser um material aprofundado naquela questão, sempre fornecendo informações cada vez mais aprofundadas ao paciente, para que o paciente possa ler aquilo, entender, não buscar, também ele não pode ler aquilo e buscar uma automedicação, um autotratamento, ele tem que sempre ficar claro dentro desse material. Busque auxílio médico, auxílio do seu profissional de saúde. Nunca procure um autotratamento, mas a informação ela é suficiente para deixar essa pessoa satisfeita com ela. Isso aumenta a taxa de retenção no site da empresa. Quanto mais tempo uma pessoa fica lendo o blog, quanto mais tempo essa pessoa fica envolta dentro desse conteúdo, melhor para o Google porque melhor para a empresa, no caso, porque aumenta o seu ranqueamento. Isso é um grande fator de ranqueamento, a taxa de retenção. Então, esse blog ele tem que ser envolvente, ele tem que ser rico, ele tem que ser informativo, com informações claras e concretas. O Rafa, e também tem uma coisa que eu brinco assim, né? Se a gente lê qualquer bula de remédio, a gente se assusta e não toma o remédio, né? Porque as informações que tem ali, quando a gente fala disso, as informações também precisam ser claras, né? Até para também não assustar ali o paciente, porque via de regra quem está buscando a informação é um leigo, né? Com certeza.
Com certeza. Essa produção de conteúdo ela tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa, por isso que ela é uma produção de conteúdo que ela deve ser feita ou por um profissional de saúde ou com o auxílio de um profissional de saúde, caso não seja esse profissional, caso esse profissional tenha contratado uma empresa de marketing de conteúdo e SEO, esse conteúdo produzido pela empresa tem que passar pelas mãos do profissional e serem feitas as devidas correções. Ô, Rafa, obrigatoriamente esses materiais tem que ter assinatura de um médico? Precisa aparecer ali o responsável médico por aquela informação ou não? Obrigatoriamente não precisa, Luciano, Tá. mas como é um fator de ranqueamento, como eu citei antes, your money, your life, né? Seu dinheiro, sua vida, o Google ranqueia melhor os posts, os blogs que têm a assinatura de um profissional, porque é uma certeza a mais que ele tem que aquele conteúdo foi escrito por alguém que tem autoridade na área. E aí também a gente pode falar da importância do LinkedIn do médico estar atualizado ou da informação deles nas plataformas que utilizam a conexão de médico e paciente, ou seja, toda a presença digital dele tem que estar muito alinhada, né? Com certeza, Luciano. Isso é o que a gente chama em SEO de sinais sociais. O Google, os crawlers do Google, que a gente chama, que são os robozinhos que ficam rastreando a internet, olhando os links e procurando o nome, por exemplo, daquele profissional de saúde ou daquela empresa, ele tem que aparecer, ele tem que constar também em redes sociais, ele tem que ter um engajamento nas redes sociais, porque isso conta para o Google de que ele existe, de que ele é relevante também como profissional, entende? Porque o Google, ao contrário de um ser humano, ele só entende as coisas por meio de sinais muito claros, que são sinais sociais, se você está sendo mencionado. E esse assunto já nos puxa outro assunto, que são os famosos backlinks em SEO, né? Que são menções em outros sites, de fóruns e de portais de notícia referentes ao profissional de saúde, à empresa em si, e isso ajuda também muito no fator de ranqueamento, porque hoje a área da saúde ela é altamente competitiva. E para você aparecer, para sua empresa aparecer em primeira página no Google, não é uma tarefa fácil. E como que a gente consegue aparecer frente a outras empresas com um trabalho de SEO bem feito, ou que estão fazendo tudo certo relacionado a SEO? Fazendo o mesmo que elas fazem, ou melhor, aparecendo em mais sites, em mais fóruns, tendo um sinal social muito bom nas redes sociais. E isso tudo, uma dica que eu posso dar é que as empresas não permaneçam fechadas para si, mas que elas possam fazer contatos, networking, com outros profissionais de saúde, com outras empresas, com portais de notícias, principalmente portais de notícias da área da saúde, para que elas possam ser mencionadas. Era isso que eu ia falar. Até o próprio trabalho de assessoria de imprensa e relações públicas, né, para que a informação, aquele expertise daquele médico possa entrar em diversos portais de notícias, né? Exatamente, exatamente. Isso conta muito como fator de ranqueamento. Na verdade, está entre os 3 maiores fatores de ranqueamento, né? E sem a obtenção de menções pela internet, o que a gente chama de backlinks, né? Sem essas menções, é muito difícil de um site conseguir aparecer ali nas primeiras páginas do Google, principalmente na área da saúde, que é uma área bastante concorrida, Luciano. Então, disso do que a gente pode então concluir disso, que a importância desses links externos são estratégicos, então, aí para o SEO em saúde, né? Não apenas trabalhar, obviamente, o seu blog, o seu site, mas buscar essa presença digital estando em diversos links externos, né? Exatamente. Quanto maior for a presença digital no meio da internet, no meio da web, pela menção de outros sites, de fóruns e de portais de notícia, melhor. Por exemplo, a gente tem grandes fóruns, que eu não vou citar o nome aqui, de saúde, e eles têm, quando você pesquisa alguma dúvida relacionada à saúde, eles são os primeiros que aparecem ali com a resposta dos médicos. Isso porque esses fóruns são muito mencionados em outros locais da internet. E como o Google navega pela internet o tempo todo, indexando e anexando conteúdo, milhões de dados por minuto, basicamente, no mundo, ele sabe
quais sites estão sendo mais mencionados, quais sites estão tendo maior autoridade de domínio, para que eles possam aparecer e se posicionar melhor no Google. Legal. Ô, Rafa, e quais são os erros mais comuns que geralmente as empresas da saúde cometem ao tentar aí melhorar a sua estratégia de SEO? Quais são os erros mais comuns que você tem visto por aí? Erros na área da saúde a gente pode citar inúmeros, mas assim, os mais comuns, começando pela estrutura do site. Grandes empresas, empresas sérias, muitas vezes elas têm um site pesado, elas têm um site que demora para carregar, que a pessoa vai clicar para encontrar uma dúvida, para responder, né, sanar a sua dúvida por meio daquele link, daquele post, e o site demora para abrir, ele não, às vezes não abre, tem uma página que não existe mais, e isso tudo conta de forma negativa para o SEO dessa empresa, né? Segundo erro bastante comum é a produção de conteúdo raso, conteúdo breve, sem a citação de fontes de estudos científicos, sem a assinatura de um médico, sem o perfil de um médico ou de um profissional da saúde presente nesse artigo. Esses dois são os mais comuns, assim. Mas também tem uma questão que as empresas nem sabem muitas vezes que é um erro, que é a falta de networking social, a falta de construir laços pela internet, porque isso faz com que você seja mencionado, né? Imprensa, por exemplo, né? Então, essa falta de sociabilização empresarial, vamos dizer assim, faz com que o SEO não se desenvolva tanto quanto ele poderia, né? Isso devido à questão dos backlinks, como eu citei antes. Ô, Rafa, tem um ponto também quando a gente fala, né? Falamos dessa presença digital importante, né, desse networking social, desses conteúdos, né, por meio da assessoria de imprensa, estar em diversos outros portais de notícia, blog, etc. Aí eu fico imaginando assim, o quanto isso também tem que ser atualizado, né? E cuidar da gestão dessa presença digital e destes conteúdos, e até principalmente quando a gente fala em saúde, se tem ali um novo tratamento, uma nova pesquisa, um novo dado. Vamos falar também a importância de buscar os profissionais competentes, né, para trabalhar com isso, para poder fazer essa gestão, porque ela não para, né? Ela é dinâmica e ela tem que ser sempre continuar a ser feita, né? Bem colocado, Luciano, exatamente. SEO é um trabalho contínuo, é um trabalho que, principalmente na área da saúde, que sempre tem alguma coisa nova, uma descoberta de um tratamento ou de uma doença nova. Enfim, acontece o tempo todo inúmeras coisas na medicina. E nesse caso, o SEO ele é ainda mais constante e contínuo, porque o tempo todo você tem que estar atualizando conteúdos, você tem que estar estudando e vendo quais áreas estão sendo atualizadas. E isso também conta muito como fator de ranqueamento, porque o Google, principalmente na área da saúde, novamente, ele gosta de conteúdos que estão atualizados. Quando você atualiza frequentemente os conteúdos do seu blog, as informações do seu site, maior é o ranqueamento, mais fácil é para você ter uma boa posição no Google. Rafa, vamos pensar aqui duas situações. A primeira, aquela empresa ou aquele médico que tem a sua clínica, seu consultório, por onde ele começa para poder trabalhar o SEO dele? Quais são os primeiros passos para quem quer começar a trabalhar com isso? Eu não vou nem falar ainda de melhorar, mas de iniciar essa estratégia de SEO. A primeira dica que eu posso dar para empresários que têm uma clínica ou um comércio de saúde, comércio não, né? Mas uma clínica local, um estabelecimento local de atendimento, é otimizar seu site para SEO local, colocando o endereço, o telefone, mencionando durante a estrutura da página inicial deste site que é daquela cidade ou das quais cidades atende, né? A otimização desse site, se esse site carrega bem, carrega rápido, é um site leve. E depois a produção de conteúdo. O marketing de conteúdo é muito importante para negócios locais também, porque ele pode ser otimizado para local.
e também responder a dúvida dos pacientes que venham a procurar aquela área, né, aquele serviço daquela clínica. Então, a produção de conteúdo também é muito importante para clínicas pequenas, não só para... A produção de conteúdo ela não é particularidade só de grandes clínicas ou de grandes empresas. Ela também deve ser feita em clínicas menores e em clínicas locais. Legal. E agora, o segundo ponto, para quem já estava trabalhando com SEO e agora precisa ganhar em performance. Qual dica você daria? É fazer análise do Google Analytics, é ver o que está ranqueando melhor, qual o tipo de conteúdo que as pessoas buscam? Para quem já tinha uma história em SEO e precisa melhorar a sua performance, qual dica você daria? Para quem já tem um trabalho de SEO e quer aumentar ainda mais a performance, primeiro de tudo, manter os posts, os artigos atualizados, manter a informação atualizada sempre. Fazer uma auditoria desse conteúdo, ver se esse conteúdo está atualizado, se tem algo novo dentro daquele assunto. E segundo, conseguir os backlinks, conseguir ser mencionado por meio de outros sites, portais. E para isso pode ser feito parcerias com outros estabelecimentos, né, com outros profissionais de saúde, principalmente com portais de notícia da área da saúde, com sites que tenham relevância e também sejam vistos com tal autoridade pelo Google, né? Isso pode fazer com que o SEO dê uma guinada muito forte para quem já tem um trabalho de SEO em andamento. Legal. Bom, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco e da entrevista com o Rafael. Rafael, queria agradecer demais a tua participação. O nosso programa sempre é aberto aqui, um espaço para você. É importante, né, a gente trazer e levar informação para os profissionais de marketing e comunicação da saúde. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Tenho certeza que o pessoal gostou. Obrigado, viu, Rafael? Gratidão, Luciano. Foi um prazer. Legal. E a gente vai para mais um intervalo comercial e voltamos com o último bloco para trazer os quadros, as notícias da semana e também o que melhor aí já aconteceu no mercado de marketing em saúde. A gente volta já. Estamos de volta com o programa ABC Marketing e Saúde aqui pela VESA TV. Aqui o nosso canal para o empreendedor da área de marketing e comunicação, você empresário. E você já segue a VESA TV no Instagram? Segue lá, VESA TV BR, todas as informações do nosso canal. Você também pode entrar em contato com a gente. E também com o nosso portal abcdacomunicação.com.br, que traz notícias do mercado de marketing e comunicação. Bom, como você sabe, sempre no último bloco a gente faz um giro aí geral pelo mercado e eu trago para você um quadro muito importante, que é o quadro Comunicação
na saúde, produzido pela Ebert Comunicação, sempre trazendo um tema relevante para você. Vamos ver? ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Olá pessoal, meu nome é Milena Berno, eu sou diretora de marketing da Ebert Comunicação e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre marketing digital. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre expectativa do cliente versus resultado que a agência entrega. Quando a gente fala em redes sociais, os clientes muitas vezes chegam com uma expectativa super alta, né, achando que vai começar nós vamos criar uma rede social ali no Instagram, no Facebook. Em pouco tempo nós vamos ter milhares de seguidores e seguidores engajados. E o cliente precisa entender que tudo leva um tempo, né? Um tempo de investimento em conteúdo, um tempo de entendimento do público, um tempo de a gente criar uma afinidade com esse público. Eu sempre digo que é como se nós chegássemos numa vizinhança, né? A gente se muda para uma casa nova e nós temos ali uma vizinhança. Nós começamos a conhecer quem são os nossos vizinhos, como esses vizinhos falam, né? Quais são as afinidades que nós vamos criar com esses novos vizinhos, com essa nova vizinhança. Então, quando a gente chega, que tom de voz nós vamos utilizar para falar ali? Né? Na rede social é assim também. A gente chega ali na rede social, a gente precisa entender quem são as pessoas com quem nós vamos conversar, quem é o nosso público, né? E através de a gente entender quem é esse público, a gente gera um tom de conversa com esse público. E como a gente gera esse tom de conversa? Criando conteúdos com que se comunique bem com esse público, né? Então, isso é um ponto focal quando a gente começa a trabalhar a parte de rede social de uma empresa. Então, a primeira parte, entender quem é o público e como nós vamos nos comunicar com esse público. A segunda parte, que é super importante a gente ter como foco, é definir objetivos, né? Então, como que nós vamos chegar a alcançar a expectativa se a gente não define objetivos claros no começo, né, de um contrato, no começo de uma conversa, no começo de uma parceria com uma empresa. Então, qual é o objetivo da empresa com aquela rede social? Eu só quero estar na rede social porque todas as empresas estão na rede social, então eu também tenho que estar? Não, nós temos que saber o que nós queremos com aquela comunicação. Então, a empresa quer ter um relacionamento mais próximo, fortalecer a sua marca, né? Então, se é o fortalecimento da marca, então nós temos que saber que tipo de conteúdo nós vamos entregar para poder fortalecer aquela marca. Nós queremos novos seguidores, nós queremos... muita gente fala assim, preciso bombar na rede social, né? O que é esse bombar na rede social? É ter muitos seguidores? É ter muitas curtidas? Né? É levar tráfego para o meu site, né, ou para o meu conteúdo de blog. Então, o que eu desejo com esse relacionamento nas redes sociais? Porque a rede social, ela é uma rede de relacionamento. Então, eu preciso ter ali um público que eu tenha afinidade e que se engaje com o meu conteúdo. Então, eu preciso entregar um conteúdo rico, um conteúdo de qualidade para o povo que está me seguindo, né? Então, isso é super importante também quando a gente começa uma rede social, que a gente começa a trabalhar essa parte de rede social. É super importante também que a gente tenha esclarecido no começo desse relacionamento com o cliente uma verba determinada para impulsionamento. Impulsionamento, você vai falar assim, meu Deus, não se pode impulsionar, porque antigamente, há um tempo atrás, demonizaram a parte de impulsionamento, né? E na realidade não, as ferramentas elas evoluíram, né? Antigamente você ia impulsionar um post e você não conseguia escolher um público, você não conseguia definir muita coisa. Hoje não, hoje se você tem uma conta de negócios, ali quando você cria uma página no Facebook, que você cria uma fanpage no Facebook, automaticamente o Facebook já gera uma conta de negócios para você. E através daquela conta de negócios, você consegue criar um público e quando você vai impulsionar os seus posts, você consegue escolher aquele público, pegar aquele público e
mostrar os seus posts para ele. Então, é importante a empresa ter bem definido com quem ela quer falar, o tom de voz que ela vai utilizar, ter bem definido o objetivo de estar ali naquela rede social, né? E ter bem definido uma verba para a gente propagar aquela rede social. Bom, pessoal, e para encerrar esse conteúdo, eu queria deixar uma pergunta para vocês. Essa informação faz sentido para sua empresa? Faz sentido para sua agência? Você já utilizou esse tipo de estratégia? Você já pensou dessa forma? Se você já pensou, deixa aqui nos comentários, comenta com a gente, troca uma ideia aqui com a gente. Vai ser um prazer estar conversando com vocês e trocar experiências, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, né? Siga-nos nas redes sociais e até a próxima coluna. Obrigado, Milena, todo o time da Ebert, que é nosso parceiro aqui para fazer o ABC Marketing em Saúde. Bom, pessoal, vamos para o giro de notícias? Croma Pharma apresentou o seu amplo portfólio no AMCW Brasil, o maior congresso médico com foco em Astecs. A Croma Pharma, que é o líder europeu na produção de ácido hialurônico, foi uma das expositoras do AMWC Brasil, um dos principais congressos médicos da área dermatológica, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de junho no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O time comercial da Croma, composto pelo diretor Fauzi Kalec, a gerente distrital Isa Cardoso, junto com os consultores de negócios da região e a equipe de marketing, esteve presente nos 3 dias de evento, apresentando aos visitantes as principais aplicações da linha de preenchedores de ácido hialurônico Safia, a mais moderna e avançada do mundo, além do seu amplo portfólio que inclui toxina batulínica, canulas, seringas com sistema de plasma rico em fibrina, máscaras faciais e a linha de skincare Farewell. Aline Mendonça assume marketing e trade marketing da Lupin Med Química. A profissional possui uma extensa experiência no setor farmacêutico, tendo ocupado anteriormente o cargo de diretora adjunta de marketing na EMS. Com uma carreira iniciada em 2005, a Aline possui várias empresas renomadas do setor, como Cimed, Legrand Pharma e União Química, ocupando cargos de alto escalão. Em sua trajetória, ela se destacou como gerente de marketing por um período de 16 anos. Unimed Rio cria ações para promover um ambiente de trabalho inclusivo e diverso. A partir do dia 3 de julho, agora em julho, a empresa dará início à Semana de Diversidade organizada pelo seu Comitê de Diversidade e Inclusão. A promoção de um ambiente de trabalho inclusivo e diverso é uma preocupação cada vez mais presente nas empresas atualmente. Reconhecendo a importância dessa questão, a Unimed Rio, então, tem se destacado ao adotar ações fundamentais para garantir a diversidade e a inclusão em sua cultura organizacional. De acordo com Fabiano Ribeiro, assistente administrativo da Unimed de autorizações médicas e membro do Comitê de Diversidade e Inclusão, o primeiro passo dado pela empresa é abraçar verdadeiramente o conceito de trabalho inclusivo e diverso. Olha o que ele diz. Ao promovê-lo com sinceridade, todos os colaboradores são convidados a se engajar nessa causa, tornando-a parte constante do cotidiano da organização. E aí, você tem uma pauta, uma notícia importante? Manda pra gente. Envie para o e-mail pauta@abccom.com.br, que a sua notícia sairá lá no portal ABC da Comunicação e pode aparecer aqui no programa ABC Marketing em Saúde. Bom, no último mês de junho aconteceu o Fórum de Saúde Digital e a gente vai trazer ao longo desse mês de julho aqui no ABC Marketing Saúde alguns depoimentos importantes que aconteceram neste evento. Vamos para o Drops em Comunicação. Com a pandemia do Covid-19, a atualização da tecnologia, mas também consistente as inequidades que a gente tem em saúde. Com isso, a transformação digital se torna mandatória e
necessário. Quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de mudar como a gente oferta e como a gente consome saúde. A gente está migrando para um dado novo, interativo, ponderando mais o paciente, com uma medicina muito mais preditiva e personalizada. Isso só é possível através dos inputs do médico. A saúde digital, ela só vai ser eficaz se permanecer com o contato humano entre paciente e médico, preservando essa relação e conseguindo abordar os principais gargalos da saúde, por exemplo, como as doenças crônicas. Nós realizamos já o Fórum de Saúde Digital por 14 anos e nesse tempo todo a gente vem acompanhando a transformação digital do setor. Então nesse ano aqui, edição de 2023, ela tem um ponto muito forte focado nas mudanças que a transformação digital está promovendo na área de negócios, né? Muitos novos modelos de negócio, nova forma de atender o paciente, novos desafios para que os médicos tenham uma interação maior no tratamento dos seus pacientes. Falaremos também sobre a questão das novas tecnologias que estão impactando o setor, como a telemedicina, a saúde conectada, essa nova tendência de inteligência artificial, como a IA generativa. Enfim, é um conteúdo que dá várias informações para que as pessoas se atualizem no que está acontecendo hoje de mais desafiador no setor de saúde aqui no Brasil. Olha, eu acho que o profissional de marketing é muito importante acompanhar as tendências, porque hoje o paciente também é um cliente. Então, como um cliente, ele tem o seu perfil de consumidor, tem as suas preferências, ele precisa conhecer as diferenças do que é ofertado pelos serviços de saúde dos médicos, das operadoras, dos hospitais, o que acontece de mais moderno em termos de tratamento de saúde, para que ele tenha como consumidor uma decisão mais assertiva sobre que métodos de tratamento prefere escolher, que tipo de atendimento ele prefere adotar, né, qual as soluções que ele pode ver que sejam mais aderentes ao seu problema pessoal e seu problema, obviamente, como consumidor. Bom, evento muito importante, né, para a área da saúde, né, quando a gente fala aí principalmente do marketing digital. Então, ao longo aí da nossa programação neste mês, a gente vai trazer mais depoimentos deste evento tão importante. Bom, e chegamos ao final do primeiro programa ABC Marketing em Saúde. Espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente está de volta trazendo outro tema importante e relevante com um convidado especial. Até semana que vem.